Sejam muito bem-vindos ao dia 2 da nossa maratona eletrocardiograma na urgência e emergência. E o tema de hoje é bradiarritmias. Vamos lá? Muito bem. JFA, 24 anos, feminino, dá entrada no PS com queixa de síncope seguida de confusão mental há cerca de 40 minutos. O namorado de JFA informa que a namorada desmaiou há 40 minutos e cerca de um minuto depois ela despertou e desde então mantém-se confusa, tá? Relata ainda que a namorada foi submetida à cirurgia de troca de válvula mitral devido a cardiopatia reumática há 10 dias, tendo recebido alta hospitalar há 3 dias, sem outros antecedentes. Paciente evoluindo confusa, taquipneica e pele fria. Frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto, saturando 92%. Frequência respiratória de 28 incursões por minuto. PA de 80 por 40 batimentos por minuto. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Pulsos finos, simétricos e lento. Tempo de enchimento capilar de 3,5 segundos. Murmúrio vesicular fisiológico, taquipneia e Glasgow 14. Antes de nós olharmos o eletrocardiograma dessa paciente, vamos nos ater aos achados aqui importantes, tá? Ela é paciente jovem, 24 anos, ela teve uma síncope, perdeu a consciência, um minuto depois ela acordou, tá? Acordou, só que desde que ela acordou ela tá confusa, ok? Bom, ela passou por uma cirurgia cardíaca de troca valvar há cerca de 10 dias e recebeu alta só há 3 dias, tá? E no exame físico dela, ela tá com uma frequência cardíaca de 40, ok? Tá confusa, hipotensa, pulsos finos, simétricos, tá? Tempo de enchimento capilar de 3,5 segundos, tá? Tá cursando aí com sintomas de baixo débito, com digamos assim, instabilidade hemodinâmica. Vamos para o eletrocardiograma, então. Então, nós nos deparamos com o eletrocardiograma dessa paciente. Até então, tem onda P, estou vendo onda P, e onda P é positiva em D1, D2, AVF, negativa em AVF. Só que, opa, tem algo de estranho aqui. Deixa eu sair para vocês visualizarem melhor. Olha só, eu tenho uma onda P que caiu em cima do complexo QRS aqui, depois tem outra aqui na frente, no final da onda T, de novo em cima do QRS, tá? Após onda T, um pouquinho antes do complexo QRS, ok? Eu tenho uma dissociação átrio-ventricular. Eu estou vendo as ondas P numa frequência maior do que a frequência dos ventrículos, tá? Eu estou diante de um BAVT, ok? Como que nós fazemos esse diagnóstico? Então, para afirmar que trata-se de um BAVT, eu enxergo uma dissociação átrio-ventricular. Uma dissociação átrio-ventricular. A frequência dos átrios e dos ventrículos são diferentes e independentes, tá? Eu observo o intervalo PP num ritmo sinusal, numa frequência até então, na maioria dos casos, sinusal, né? De 50 a 100, digamos assim, batimentos por minuto, né? Contrações por minuto dos átrios, uma frequência sinusal. Enquanto os RR, eles vão se apresentar numa frequência do ritmo de escape, tá? Como assim ritmo de escape? Não, bom, se o estímulo gerado lá no nó sinusal, se o estímulo que surge lá no nó sinusal e leva à contração dos átrios e à formação da onda P não alcança os ventrículos, alguém tem que assumir essa função. Pode ser a junção atrioventricular. Aí nós teremos um ritmo de escape juncional, geralmente aquele ritmo QRS estreito, e a frequência entre 40 e 50, né? Em termos de figurinha de livro, seria assim, tá? Posso ter variações, mas figurinha de livro dessa forma. Agora, se o escape, se quem assumiu o ritmo foram os próprios ventrículos e não a junção atrioventricular, a frequência costuma estar entre 30 e 40, tá? E o complexo QRS não é estreito, é mais alargado, ok? Figurinha de livro é dessa forma. De qualquer jeito, aqui nesse eletrocardiograma dessa paciente, nós nos deparamos com um BAVT, tá? A frequência atrial está diferente lá da frequência ventricular, elas estão independentes, ok? É um BAVT. Só um detalhe, por que uma paciente jovem vai passar por isso? Imagina que eu tenho os anéis das válvulas, né?
fazendo um corte transversal e mostrar para vocês assim, mitral e tricúspide. Imagina que o nó, o feixe de His, né, o nó átrio-ventricular e o feixe de His logo posterior, ele está passando logo junto ali do anel, tá? Passa logo bem próximo ali do anel. Imagina que quando o paciente passa por uma troca valvar e vai retirar essa válvula, né, durante o procedimento, como o nó, né, a junção atrioventricular e o sistema de condução no atrioventricular e o feixe de His está bem próximo, durante o procedimento pode afetar, né, o sistema de condução aqui. Então, acaba bloqueando o paciente. Isso pode acontecer, tá? Ou até mesmo, durante uma sutura, por exemplo, pinçar uma artéria, tá? Que irriga ali o sistema de condução e bloqueia também, ok? Muito bem. Então, voltando ao nosso eletro, é isso que nós observamos, uma dissociação completa dos átrios e dos ventrículos, tá? Então, eu tenho um BAVT com escape juncional, tá? Eu estou vendo o QRSzinho estreito, então só pode ser juncional. Muito bem. Qual que é o tratamento desse paciente? Tá? Basicamente, o tratamento, né? A paciente se apresentou com uma bradiarritmia, uma bradicardia. Primeira coisa, né? Monitor, né? Avaliar se ela tem sinais de instabilidade ou não. Monitor oxigênio e veia, né? O MOV para todo paciente grave, potencialmente grave, tá? MOV. Vou avaliar se ela tem estabilidade hemodinâmica desse paciente, o eletrocardiograma. O paciente tem sinais de instabilidade hemodinâmica? Não. Se ela não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, provavelmente é porque essa bradiarritmia ela já é mais antiga, né? Então já ativaram os mecanismos compensatórios e a paciente consegue compensar o débito, tá? Lembra que a fórmula é débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se a frequência cardíaca cai, o tempo de enchimento ventricular ele pode aumentar, lei de Frankenstein, enche mais o ventrículo, estende mais, a contratilidade é melhor, né, e compensa o débito. Isso vai acontecendo. Se essa bradiarritmia ela vai se instalando de forma progressiva, vai havendo uma adaptação, tá, do sistema cardiovascular. Quando ela se apresenta de forma súbita, não dá tempo, o paciente apresenta sinais de baixo débito. Bom, não tem estabilidade, a gente monitora, observa, investiga, não precisa aquele desespero, aquela correria. Paciente tem sinais de baixo débito, tem sinais de instabilidade hemodinâmica, eu vou num passo a passo. A primeira coisa que dá para eu fazer, o meu primeiro passo, aqui eu estou mostrando só o que eu chamo dos 4 passos para tratar uma bradiarritmia, eu estou mostrando só as 2 primeiras, que é que a gente tem acesso mais rápido dentro da ambulância, né, no APH ou na porta de entrada, lá no pronto-socorro, por exemplo, os 2 primeiros passos. Os outros 2, geralmente é um pouco mais invasivo, tá? Bom, o primeiro passo é a atropina. O que eu posso fazer? A atropina, meio miligrama, venoso, posso intervalos aí de 3 em 3, 5 em 5 minutos, até um máximo de 3 miligramas, tá? Ou ele no BAVT vai funcionar? Provavelmente não, tá? Se está bloqueado ali na junção atrioventricular, não vai descer o estímulo, não vai funcionar. Mas eu posso, já que é o primeiro passo e está tão perto e é só uma ponte do tratamento, eu posso fazer? Pode. É o primeiro passo, tá pertinho ali, só abrir a ampola, aspirar e fazer, tá? Isso pode ser feito. Se é um BAVT verdadeiro, provavelmente não vai passar, mas não custa nada tentar. Vai que é um bloqueio funcional transitório e estimula e passa algum estímulo, enfim, tá? Mas é um bloqueio real, provavelmente não vai funcionar, mas dá para fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, né? Você pode decidir, né, quando a atropina não é eficaz, esse algoritmo para qualquer bradiarritmia, tá? Se a atropina não for eficaz aqui, o meu próximo passo, eu posso decidir se eu vou direto para o marca-passo transcutâneo nesse paciente ou se eu coloco nele uma adrenalina na bomba de infusão ou uma dopa, tá? O que eu vou usar? É o que eu tiver habilidade, né? Na urgência e emergência não é bom a gente ficar inventando. O que você tiver habilidade para fazer, você faz. O marca-passo transcutâneo está ali, o seu serviço tem, liga o marca-passo, aquela sedaçãozinha mais leve para não machucar, não torturar o paciente. Então coloca ali, seda, bonitinho, né? E liga o marca-passo e transporta o paciente. Você não tem marca-passo transcutâneo, uma dopa, né? Ou adrenalina bomba de difusão. Pode fazer os dois? Sempre tem a pergunta, pode, não tem. Ligou a dopa,
Não respondeu, deixa a dopa lá, né? Ou ligou a nora, não respondeu, deixa a nora lá, liga o marca-passo. Pode ter os dois ligados simultaneamente, sim, tá? As aminas, elas não, a ideia não é só aumentar a frequência cardíaca, não é só aumentar a frequência cardíaca. A melhor resposta é a resposta do paciente. Você ligou a amina, ligou a adrenalina, o paciente não subiu a frequência, mas cessou sintomas, você conseguiu efeito, porque melhorou a contratilidade, você conseguiu resgatar aquela reserva miocárdica, ele melhorou a contratilidade, por exemplo. Então, já te ajuda, ok? Então, ligou a dopa, ligou o marca-passo transcutando, não tem problema, tá bom? Bom, o terceiro passo, que não está aqui contemplado, mas esse paciente chega para mim lá no CTI, eu pego um acesso venoso central no subclávio, por exemplo, passo o eletrodo, né? Com o eletrodo lá de fora, eu conecto no meu gerador, programo e vou continuar a avaliação desse paciente, né? E avaliar se ele tem indicação de marca-passo definitivo. Esse marca-passo que eu acabei de passar, que eu passei através da subclave e coloquei lá dentro do ventrículo direito, é o marca-passo transvenoso temporário, tá? E se ele tiver indicação para colocar o marca-passo transvenoso definitivo, aí eu vou chamar o cirurgião cardio, tá? Ele vai abrir o subcutâneo, colocar o geradorzinho, pega do outro lado, ok? E assim está tratado a nosso paciente, ok? Esses são os nossos passos. Muito bem. Vamos para o nosso próximo caso. Bom, caso 2, STS, 65 anos, hipertenso em uso de propranolol 50 mg dia, portador de gota, aposentado, vem para a consulta no pronto atendimento devido a fortes dores no pé esquerdo e joelho. Portador de gota, dor no dedão do pé, tá? E joelho. Bom, ao exame, PA de 110 por 75, frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto, ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, tá? Murmúrio vesicular fisiológico, bom estado geral, eupneico, afebril, hidratado, corado, com edema de joelho e edema associado a rubor em hálux, tá? Lá no dedão. Devido ao ritmo irregular e à bradicardia, foi solicitado um eletrocardiograma. Então, olha só, eu tenho um paciente aqui de 65 anos, hipertenso, está usando propanolol, né? Estava sendo conduzido com propanolol. E ele veio para o pronto atendimento porque ele estava com dor no pé, né? Dor, portador de gota, dor no dedo do pé e no joelho, um edema. Aí lá, lógico, né? Você não vai só fazer medicação, você vai examinar o paciente. Quando você examina o paciente, você, opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Ele está estável hemodinamicamente, ele está em bom estado geral. Mas quando você conta a frequência cardíaca dele, está abaixo de 50. Aí você fala assim, não, até aí tudo bem, está tomando propanolol e tal, mas um ritmo cardíaco irregular. Nossa, e agora? Deixa eu olhar esse paciente aqui. Será se é uma FA de baixa resposta? Você pega o eletrocardiograma e o eletrocardiograma está aqui. Eu estou vendo, não é FA, porque eu estou vendo onda P positivo em D1, D2, AVF, negativo em AVR. Só que tem algo que chama mais a minha atenção. Eu estou percebendo aqui, olha só, onda P bloqueada. Estou vendo uma aqui, estou vendo outra onda P aqui bloqueada. Se tem onda P bloqueada, trata-se então de BAV de segundo grau. Nós vamos identificar, definir qual BAV de segundo grau é, tá? Vamos lá então. Deixa eu sair aqui. Eu estou vendo a onda P e observo, olha só, começando aqui do começo, começando da pontinha. O intervalo PR já alargado, depois eu vejo que ela alargou mais um pouquinho, depois alargou ainda mais até surgir essa onda P, tá? Novamente, olha só, onda P, ó, o intervalo PR tá aqui, aumentou um pouco mais, depois apareceu a onda P bloqueada, tá? Então, houve um aumento progressivo desse aumento do intervalo PR até aparecer a onda P bloqueada. Qual que é o nome disso mesmo, hein? Muito bem. Eu estou diante de uma BAV de segundo grau MOBITS tipo 1, tá? Eu tenho a presença de onda P bloqueadas e com aumento progressivo do intervalo PR até bloquear a onda P. Um macetinho rápido de olhar, uma forma fácil de olhar para o eletrocardiograma que eu costumo ensinar no curso é esse, ó. Você enxergou uma onda P bloqueada? Olha para o intervalo PR, os intervalos PR antes e depois da onda P bloqueada. Se o intervalo PR após a onda P bloqueada for menor, for mais curto que o intervalo PR
antes da onda P bloqueada, BAV de segundo grau, MOPS tipo 1. E é isso que acontece. Eu tenho aqui a onda P bloqueada, intervalo PR antes da onda P bloqueada é maior do que o intervalo PR após a onda P bloqueada. BAV de segundo grau, MOPS tipo 1, tá? Conhecido também como um fenômeno de Wenckebach. Então tá aqui o nosso eletrocardiograma, né? Você olha para cá, ó, onda P bloqueada, intervalo PR após a onda P bloqueada é menor do que o intervalo PR antes da onda P bloqueada, ok? E como que eu vou tratar, então, esse paciente? Bom, estou avaliando esse paciente. Pense que esse paciente está estável hemodinamicamente. Né? Será que ele está fazendo essa bradiarritmia de forma aguda? Eu não acredito que não. Né? Se ele teria sintomas de baixo débito. Ele veio aqui porque está com dor no dedão e no joelho, tá? Está com dor no hálux, está com sinais flogísticos no hálux. Está descompensando ali da gota. E ele usa propanolol, usando 50mg. Será que não é isso que está associado? O que eu vou fazer com esse paciente? Pode ser que ele esteja há muito tempo nessa bradiarritmia já. Então, por causa disso, já ativou os mecanismos de compensação. Então, eu não vou ligar o marcapasso transcutâneo nesse paciente. Eu vou monitorar, talvez, no máximo, tá? Observar, investigar, conversar com ele melhor, entender se tem mais alguma outra coisa que justifica isso, se não, se é só a droga. Talvez encaminhá-lo para quem está acompanhando ele, rever a droga, ver se é necessário, partir para outros exames. Mas eu não vou colocar esse paciente, um marcapasso transcutâneo, um marcapasso transvenoso nesse paciente não, tá? Aqui o máximo, monitorar, observar, investigar e conversar com ele primeiro. Provavelmente ele já está assim, a condução dele vai ser em caráter ambulatorial, ok? Muito bem. E esse aqui, dá uma olhada nesse caso agora, caso 3. CAT, 22 anos, triatleta amador, treino 6 vezes por semana, sem patologias prévias, comparece desesperado no plantão noturno do pronto atendimento para conseguir um atestado médico. Olha só, né? Desesperado para conseguir um atestado médico. Para quê? De aptidão física, para poder participar da etapa física de concurso público marcado para o dia seguinte. Para que ele deixou isso para cima da hora? O qual se preparou por meses, tá? O qual ele se preparou por meses. Mesmo não sendo uma consulta classificada como de urgência e emergência, você, em solidariedade, decide examiná-lo para expedir o exame. Veja bem, eu vou abrir um parênteses aqui para deixar uma coisa bem clara. Aqui eu não estou aqui para discutir se essa conduta está certa, se não está, para dar lição de moral, tá? A minha função aqui não é, eu estou aqui para discutir eletrocardiograma, tá? Se foi correto ou não foi correto o plantonista, num plantão de urgência e emergência, atender o paciente para expedir um atestado, para fazer concurso, isso aí não entro nesse mérito, tá? Isso aí cada um sabe fazer. Eu tô falando isso por quê? Porque se por um lado existe regras no serviço onde a gente trabalha de urgência e emergência para ser um atendimento de urgência e emergência, mas tem outras pessoas que vão falar de solidariedade, de ajudar o próximo, tal, o cara, um concurso público, está se preparando. Enfim, não estou aqui para discutir isso, não entro nesses méritos, tá? Cada um pode pensar aí sobre esse caso sozinho. Aqui a minha função é discutir eletrocardiograma, tá bom? Então vamos lá. Aí decidiu ajudar em solidariedade e foi examinar. Nesse momento o paciente está se apresentando com a PA de 90 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 30. Olha o problema que arrumou. Frequência cardíaca de 30. O paciente jovem, saudável e triatleta, tá? Pulsos cheios, né? E simétricos, bom estado geral, eupneico, afebril, hidratado, corado, sem alterações à ausculta cardíaca pulmonar e intrigado com a frequência cardíaca, você solicita o ECG que está apresentado a seguir. Tá? Então, só recapitulando, você estava de plantão, aí veio um paciente de 22 anos, triatleta amador, né, acostumado a participar aí, apesar de ser amador, participa de muitas competições, que treina 6 vezes por semana. 6 vezes por semana ele está nadando, pedalando e correndo, tá? Só que o problema é porque ele estava se preparando para um concurso público aí, o qual tem
a prova prática, tá? Tem a prova prática e por algum motivo, tá os motivos dele lá, ele não providenciou isso antes. E a prova tá marcada para o dia seguinte. Ele precisava desse atestado de aptidão física, né? Que ele tá em boas condições físicas para fazer essa prova. Aí, quem estava de plantão se solidarizou, foi lá, vou fazer esse atestado, se eu te examinar aqui, fazer o atestado. Na hora de examinar, o exame impecavelmente normal, é um atleta saudável, por um detalhe, a frequência cardíaca dele estava de 30, tá? Eu falei, cara, deixa eu pegar um eletrocardiograma, fazer um eletrocardiograma para ver o que está acontecendo aqui. E aparece esse eletrocardiograma, tá? Deixa eu sair aqui um pouquinho. Então, realmente, trata-se de um eletrocardiograma cujo ritmo é de origem sinusal, tá? Onda P positiva em D1, D2, AVF, negativa em AVR. Porém, apesar de o estímulo ser de origem sinusal, olha só, a frequência cardíaca está girando aqui em torno de 30. Então, estou diante de um eletrocardiograma Estou diante de um bradicardia sinusal. Onda P é de origem sinusal, tá? Você observa onda P positivo em D1, positivo em AVF, tá? Se é positivo em D1 e AVF, não consequentemente vai ser positivo em D2, negativo em AVR, ok? É de origem sinusal, só que a frequência está abaixo de 50, portanto, bradicardia sinusal, tá? Estamos diante de uma bradicardia sinusal. Mais uma vez, o nosso eletrocardiograma, olha só, tá? Bradicardia sinusal. Só que o nosso pacientinho está bem tranquilo. O que nós iremos fazer agora com esse paciente? Tá? Vou monitorar. Né? Mais uma vez, não vou falar sobre expedir atestado, expedir ou não atestado. Isso aí, cada qual com seu cada qual. Tá? Eu quero falar de eletrocardiograma e como conduzir o caso. Então, é um paciente jovem, atleta, treina bastante, sem patologias, exame físico impecável, mas com a bradicardia importantíssima ali. Eu vou pegar um acesso venoso, fazer atropina e ligar um marcapasso transcutâneo depois de um transvenoso. Não, eu não vou fazer isso com esse paciente, tá? Talvez os treinos, né? A rotina de treinos dele favorece essa adaptação cardiovascular que leva a uma frequência como essa. Assusta muito. Talvez uma orientação para que ele seja encaminhado, se ele não tem um cardiologista que o acompanhe, é importante mesmo estando bem, ele falando que está bem, que está tranquilo, é importante acompanhar, né? É importante acompanhar, ver como é que está o coração, fazer um teste de esforço, talvez, de forma ambulatorial, claro, para ver a resposta cronotrópica dele diante do esforço, tá bom? Mas essa frequência cardíaca dele é uma adaptação cardiovascular. Eu não vou passar o marca-passo transcutâneo nele, ok? Isso é importante ser avaliado. São esses detalhes que eu gosto que vocês se apeguem. Não só olhar para um paciente, não só olhar o eletrocardiograma, mas olhar para o eletrocardiograma e aliar ele ao que você vê, tanto no quadro clínico apresentado pelo paciente como pela história prévia dele. É dessa forma que nós conseguimos fazer um bom uso de um eletrocardiograma, tá? Porque o eletrocardiograma ele é decisivo em muitas de nossas condutas, ok? Tudo bem? Esses detalhes fazem diferença, nós discutimos isso o tempo todo no nosso curso de eletrocardiograma. Muito bem, espero que tenham gostado dessa discussão, dessa aula de hoje. Vejo vocês no dia 3 da nossa maratona.